Eu não sei quantos de vocês sabem ou têm acompanhado nos noticiários, está se aproximando o dia em que haverá a coroação do príncipe Charles lá na Inglaterra para se tornar o rei, né, de uma maneira glamourosa, pública, aquela coisa toda, embora ele já esteja desenvolvendo esse ofício de rei, mas ele vai ser coroado, ou seja, aquele que era príncipe vai ser coroado rei. Tá aí uma das características que nós jamais teremos, né? Nós somos príncipes, mas nós nunca vamos sermos coroados reis. Por quê? Porque só há um rei, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, né? E isso é imutável, né? E a gente precisa assimilar algumas coisas relacionadas a isso, porque a gente não vive uma monarquia, a gente vive uma democracia aqui na Terra, né? Aqui na Terra, aqui no Brasil, né? Mas nós que nascemos de novo em Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, né? A Bíblia diz assim, em João capítulo 1, verso 12: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós somos príncipes. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E a Bíblia diz de uma maneira metafórica, né, em Lucas 15, que nós, tudo que é do Pai é nosso. E é interessante que a gente vive tão distante dessa realidade, dessa nobreza, a qual nós deveríamos desenvolver algumas características e atitudes que a gente vai passando a nossa vida de largo, vivendo de uma maneira comum, perdendo de vista essa realidade de que nós fazemos parte da realeza. Uau! Mas não é a realeza britânica, é a realeza celestial. Isso é poderoso demais. E, por falar em realeza, eu estava vendo algumas coisas em que o Chris Valentin ele fala a respeito de algumas características que nós, como parte da realeza, como príncipe, como princesas, devemos desenvolver. E se porventura algumas dessas características não fazem parte da nosso estilo de vida, do nosso exalar essa realeza, nós precisamos então ir a Deus, orar a Deus, para que realmente a gente possa viver diferente dos demais, não ser igual, mas ser diferente, manifestando o reino através de nós, das nossas atitudes e dessas características que vão ser visíveis em nós. Eu listei aqui algumas delas e eu vou colocar aqui para vocês, mas eu quero que a gente pense de uma maneira bastante rápida sobre cada uma delas. Primeiro, você vive de posturas e não da circunstância? Ou seja, você como príncipe, como princesa, você vive como tal? Ou você vive à mercê das circunstâncias? São as circunstâncias que te caracterizam, que te dão um rótulo, porque a identidade você já tem. Você é um príncipe, você é uma princesa. Segundo, você gerencia seus apetites e eles não controlam você, mas você os controla. Ou seja, esse apetite não é só o apetite de alimento, né? Mas o apetite, às vezes, sexual, o apetite em todas as áreas. Você controla ou você é controlado por eles? Porque um príncipe, uma princesa, com certeza não é controlado pelos seus olhos, pela sua cobiça, pelos seus desejos. Terceiro, você mantém sua palavra mesmo quando tem que se sacrificar para fazê-lo?
Você é uma pessoa de palavra ou você é uma pessoa depende das circunstâncias? Quarto, você tem uma vida secreta com Deus na qual ficaria honrado se alguém a descobrisse? Você tem tempo de secreto com Deus? Se alguém o descobrisse, você ia ficar feliz da vida? Ou o seu secreto é com outras coisas? Quinto, você é generoso e sacrificial? Ou seja, a generosidade faz parte da sua vida? Sexto, você está no controle de suas emoções? Ou você vive sendo controlado pelas suas emoções? Outra, você perdoa e não guarda rancor? Outra, você vive em paz e alegria? Outra, o favor de Deus está em você de uma maneira que os outros experimentam, ou seja, o fluxo da graça do Rei, ele exala, ele passa através de você e abençoa as pessoas. Outra, você teme apenas a Deus e vive acima da linha da serpente do medo do homem? Ou seja, tem muita gente que tem mais medo do diabo do que de Deus, por isso que não tem dificuldade nenhuma de roubar a Deus e tem medo de roubar as coisas do diabo. Não é? Outra, você tem um espírito de excelência? Ou, é para Deus mesmo, qualquer coisa serve, né? Você se preocupa com a injustiça e protege os direitos dos pobres e desfavorecidos? Ou você se preocupa tão somente com seu umbigo, né? Você ama a todos, independentemente de suas posições ou afiliações? Ou seja, não há régua para você medir, mas para você medir e amar, mas você ama todos de uma maneira, né, sem escolha, sem preferência. Você domou a sua língua. Você vive pela fé que está enraizada na esperança. Essa é interessante. Essa característica, né, da realeza é interessante, né? Característica essa que nós devemos, às vezes a gente precisa estar sendo lembrado, né? Que nós estamos enraigados na videira verdadeira, que é o Senhor, que em todo tempo há em nós uma capacidade para gerarmos frutos em todas as estações, né? Outra, você traz o melhor dos outros e acredita nas pessoas? Outra, você cria uma cultura de honra ao seu redor. Última, você negocia para um ganha-ganha ou só você quer ganhar? Características que eu estava observando, ontem à noite eu estava estudando e estava pensando, né, que a realeza a qual eu e você fazemos parte, essas características têm que ser inerentes, naturais. Temos que viver dessa forma, manifestando isso, né? Das pessoas quererem se aproximar de nós e querer saber qual é o segredo, qual é o mistério. E aí você simplesmente dizer o mistério é você levantar a mão para os céus e convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, e aí então você ser adotado, receber o espírito de adoção e se tornar um filho, uma filha de Deus. Esse é o mistério. Mistério esse que nós já conhecemos, mas muitos de nós conhecem essas realidades essas características que a realeza, a qual eu e você fazemos parte, deveria desenvolver, mas não desenvolve. Por quê? Por quê? Eu vou deixar essa lista aí, vou colocar ela no WhatsApp. E eu achei assim muito interessante, porque são coisas que a gente precisa permitir desenvolver em nós
para que realmente a gente ganhe características de filhos e filhas de Deus. Para que o mundo olhe para nós e fale e veja algo diferente. E não meros frequentadores de uma igreja ou pessoas que carregam um título, não, uma patente eclesiástica, esse é bispo, é apóstolo, é profeta, é evangelista, é pastor, é presbítero, é diácono, seja lá o que for. Não é isso. Quando o Senhor ele veio, foi para resgatar o que se havia perdido, para tirar daquela posição de escravidão e se tornar uma pessoa livre, um filho amado, uma filha amada. Eu quero orar nessa manhã, porque eu creio que nós podemos olhar, não apenas e tomar conhecimento dessas características, dessa posição que nós temos em Deus, mas começar a viver isso. Começar a viver isso. Não viver nos chiqueiros dos porcos, não viver à margem da nossa filiação, mas olhando e trazendo como pano de fundo a parábola do filho pródigo e do filho desviado dentro de casa, é aquela fala do pai: filho, todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, você é meu filho, você é minha filha. Então, não apenas aquilo que é palpável, tangível, é seu, mas aquilo que você pode desenvolver como característica da realeza a qual você é parte, também é seu, também é sua. Vamos orar? Ó Deus, nós, em primeiro lugar, nós queremos pedir perdão, Senhor, porque nós falamos tanto que somos seus filhos, mas não desenvolvemos as características de filhos do Senhor. Vivemos ainda na fila da mendicância, vivemos ainda na fila daqueles que se sentem bastardos, rejeitados, abandonados, feridentos. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe por muitas vezes nos distanciar de uma maneira real, prática, daquilo que o Senhor nos tornou por meio de Cristo Jesus. Nos perdoe. Nos perdoe por não acessarmos aquilo a qual o Senhor já nos concedeu e vivermos desenvolvendo algumas práticas para alcançar aquilo que já é nosso, para desfrutar de algo que o Senhor já nos deu. Senhor, nos perdoe essa ignorância, essa religiosidade que foi também inculcada em nós, a qual tem nos distanciado daquilo que o Senhor deseja que vivamos como filhos, como filhas, parte dessa realeza celestial, mas que se manifesta em glória aqui na terra. Senhor, nos ajude. Falamos sobre pelo menos 18 características que fazem parte da realeza, que fazem parte do desenvolvimento de filhos e filhas que são príncipes e princesas, seus filhos amados. E nós estamos muitas vezes distantes de tantas dessas características, estamos muitas vezes nem ao menos querendo viver e desenvolver essas características para que o mundo saiba que o Senhor não apenas enviou Jesus e ele morreu e foi, mas que o Senhor continua alcançando filhos e filhas para que eles vão e manifestem a sua glória, vão e manifestem o seu reino e não o nosso. Então ajude-nos, Senhor, a vivermos de uma maneira diferente no mundo de iguais. Ajude-nos, Senhor, a manifestar o brilho da sua glória, do seu reino aqui na terra, que jaz em trevas. Ajude-nos, Senhor, a fazermos, Senhor, com que o seu reino não apenas se expanda, mas ele realmente influencie de uma maneira muito prática as áreas aonde nós estamos inseridos.
Meu Deus, em nome de Jesus, queremos abrir mão de todo sentimento de autocomiseração, autopiedade, de vermezinho de Jacó. Nós não somos nada disso. Nós somos pessoas as quais, revestidas da sua glória e graça, capazes de vencer gigantes, atravessar multidões de exército, passar por cima de muralhas. Então, nos ajude, Senhor. Nos ajude nesse tempo em que muitos de nós se sentem cansados, desanimados, abatidos, e alguns até diante de uma iminente derrota e até da desistência. Ajude-nos, Senhor, a resgatar essa filiação a qual o Senhor nos deu e a desenvolver essas características da realeza a qual nós fazemos parte, para que o mundo venha conhecer o seu reino através das nossas vidas. Venha o teu reino, Senhor, através de nós e manifesta a tua glória. Pai, no nome de Jesus eu oro mais uma vez, Senhor, também por aqueles que se encontram nos leitos de enfermidade. Senhor, que uma unção de cura venha sobre essas vidas, que hoje seja dia de altas hospitalares, altas clínicas, altas de medicamento, que hoje seja um dia, Senhor, de altas, ó Deus, de todo sentimento de enfermidade, de todo sintoma de enfermidade, alta de toda dependência medicamentosa. Meu Deus, em nome de Jesus, move hoje através de cada um de nós, as quais fazemos parte do teu reino, parte dessa realeza. Glorifica o seu nome, Senhor, através de nós nesta manhã, dizendo sim e amém à nossa oração nesta manhã. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém e graças a Deus.